os 6 elementos. Não sei se estão a ouvir. Sim, estou a ouvir e a ver perfeitamente. O que tem a ver com Vai o facto. discriminar os 6 elementos chaves que uma notícia Exatamente. deve responder e vai dizer a função de cada um deles. O que é Que o facto. refere-se ao facto, ok? Como, a forma como o facto ocorreu. As circunstâncias, né? Ok. Exatamente. Quando, a data. Onde, o local. Exato. Porquê, as razões. Exato. Como, a forma, acho que já respondi, não é? Já, né? Como, quando, porquê, onde. E o quê? O que E o já quê? mencionou também. São basicamente esses. Vamos lá conferir. É o quê, o quem. Faltou o quem. O quem. Quem, exatamente. O que, quem diz respeito a quê? Quem tem a ver com o protagonista, né? Exato, do acontecimento ou do facto. Depois temos Exatamente. o como, as circunstâncias, o porquê, os motivos, as causas, o onde, o local e o quando, o momento em que se deu o facto. Então, toda a notícia deve responder a essas 6 questões chaves. E por que ela responde a essas 6 questões? Porque são as perguntas que naturalmente nós fazemos quando estamos diante de um acontecimento. Até uma criança faz isso. Quando acontece alguma coisa, uma criança diz, é o quê? O que é que foi? Então, agora, quando mais colegas estiverem online, nós vamos voltar a exercitar algo que fizemos ontem, que é como você pegar os dados que você tem sobre o acontecimento e estruturar a tua notícia. Porque às vezes você tem muita informação, mas não sabes por onde começar e nem sabes como vais priorizar cada dado que você dispõe. Então, a ideia é que a gente faça um exercício muito simples. Há uma metodologia que eu chamo de metodologia FINASE de notícia, que é uma metodologia própria da minha autoria, que é muito simples, parece até infantil, mas é muito eficaz para efeito didático, muito eficaz mesmo. Em que consiste este método? Aliás, em vez de esperarmos os outros, vamos trabalhar com quem está presente. Eu vou partilhar a minha tela. Deixa-me só partilhar a minha tela. E vou abrir aqui um documento, um press release, deixa-me ver onde é que estão os press release. Aqui temos um comunicado. Pronto, mas vamos pegar como exemplo a notícia que nós já temos conhecimento, né? que é do Ocidente. Conseguiu acompanhar o Ocidente? Aliás, a aula de hoje foi sobre o Ocidente, né? Na Via Expressa. Pronto. Sim. Eu não sei se lhe enviei a mensagem com a notícia, mas não faz mal. Infelizmente também apaguei aqui, não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, por exemplo, este acidente. Bom, tem aqui uma. Vamos pegar esse exemplo. Consegue ver a minha tela, né? Consegue ver muito bem. Ok. Tem aqui uma notícia muito breve que diz: acidente no Kazenga provoca a morte da caminhonista. Esse é o título. Depois temos aqui um lead. Um condutor de um caminhão morreu na manhã de hoje, vítima de um acidente de viação que ocorreu no viaduto do Talahade, município do Kazenga, em Luanda. O condutor, cuja identidade não foi possível apurar, foi projetado fora da cabine do caminhão ao embater em alta velocidade no muro do viaduto. Parte da cabine do caminhão ficou presa, suspenso entre os varões do muro, sem, no entanto, cair. A causa do acidente ainda está... Aqui está. A causa do acidente ainda está por se esclarecer. Ok. Vamos ver. Pegando nessa notícia, o que é que vais fazer? Vais identificar primeiro, antes de tentarmos reescrever, vais identificar os elementos chaves ou as questões chaves da notícia. O que é o nosso quê nessa notícia? Qual seria o nosso quê?
O acidente. O acidente, exatamente. O acidente é o nosso quê? Que tem a ver com o facto em si. O que é que vai ser o nosso quem? Estamos a identificar, não sei se está a reparar, estamos a identificar as questões chaves que foram respondidas ou que constam desta notícia. O que é que vai ser o nosso quem? Motorista. O motorista, não é? O motorista que foi vítima. Nesse caso vai ser o motorista morto, pronto. O que é que vai ser o nosso quando? O quando diz respeito ao momento que ocorre o acidente, a data. O que é que vai ser o nosso quando aqui? Leia o livro, primeiro parágrafo. Hoje, exatamente, muito bem. Hoje é o nosso quando. Podia ser que dia hoje? 8, né? Dia 8. Ok? Hoje, data de hoje. O que é que vai ser o nosso onde? Ok. Kazenga. Viaduto. Tá lá. Rádio. lá. Não sei se é rádio, não sei se é assim mesmo que se escreve rádio, mas não sei. Vamos lá. Tá lá, rádio, município do Kazenga, em Luanda. Em relação à identificação do local, nós temos que ser o mais preciso possível, porque imagine que você esteja a escrever uma notícia para um website. Um website não é só lido por angolanos, é lido pelo mundo todo. Tá vendo? Então, se você disser apenas município de Kazenga, o português não sabe onde é que fica Kazenga. Em que parte da Angola fica Kazenga, o americano não sabe. Então, quanto mais preciso for no endereço, melhor. Tipo, Kazenga, em Luanda, aí já consegue identificar que Luanda é a capital de Angola. Pronto, nós já temos respondido o que, o quem, o quando, temos o onde. Quais são as questões que faltam? Como? O como, exato. O que é que vai ser o nosso como? Vamos para o último, antes do como. O porquê. O que é o nosso porquê? O porquê vai dizer, o que é que vai ser o nosso porquê nesse texto? O nosso porquê vai ser esta frase aqui, Adalberto. A causa do acidente ainda está por se esclarecer. Ou seja, a notícia não traz informações concretas sobre as causas do acidente. Pode ter sido excesso de velocidade, pode ter sido perca de travões, pode ter sido qualquer coisa, mas a notícia não traz esse dado. Então vamos considerar o nosso porquê esta frase. Vamos retirar daí e vamos colocar aqui no porquê. Só nos resta o como. O que é que vai ser o como? O como vai ser tudo o resto. Porque o como diz respeito ao desenvolvimento do assunto, do fato. Todos os outros dados, que não são estes que já mencionamos, constituam o nosso como. Tudo o resto vai concorrer para explicar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Então, vai ser o nosso como. Ou podemos arranjar aqui uma frase. No condutor, esta aqui, o condutor foi projetado, só para não ficarmos assim, o condutor, o que aconteceu com o condutor? Foi projetado fora da cabine do caminhão. Cabine do caminhão. Só esta frase já espelha o nosso como, ou seja, de que forma ocorreu o acidente. Ele embateu, não é? Embateu contra o muro e o condutor foi projetado fora da cabine, tendo registrado morte imediata no local. Está vendo? Que significa dizer que essa notícia, embora curta, objetiva, ela responde às 6 questões chaves que toda notícia deve ter. Isso resume
um princípio básico que tem a ver com o conceito mesmo de notícia. Notícia não é mais senão o relato curto e objetivo de um acontecimento. E nós temos aí uma notícia que são apenas 2 parágrafos, temos apenas 2 parágrafos para além do título. Temos o primeiro parágrafo, e tome nota, o primeiro parágrafo é notícia, chama-se lead. Escreve-se em inglês assim, lead. E lê-se lead. O lead é basicamente uma espécie de resumo. O lead representa a essência do conteúdo informativo. É no lead onde nós respondemos a 2 ou 3 questões-chave, nomeadamente o quem, o quando e o onde. Se você reparar, Adalberto, o quem, quando e onde estão mencionados no primeiro parágrafo. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Um condutor é o nosso quem. Vou até sublinhar aqui, quem. Esse é o nosso quem, um condutor. Um condutor de um caminhão morreu na manhã de hoje. Manhã de hoje vai ser o quê? O nosso quando. Quando? É isto? Vou sublinhar. E o nosso onde está aqui, Luanda, vai ser o nosso onde. Vai ser o nosso onde. Repara que esses 3 elementos chaves, essas 3 questões chaves, estão respondidas logo onde? No primeiro parágrafo, que é este, que é o chamado quê? Como é que se chama? Lead. O lead, exatamente. O que significa dizer que o lead é o parágrafo, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e é o parágrafo onde respondemos, ou o jornalista, ou o redator, responde a 3 questões chaves, nomeadamente quem, quando e onde. Mas atenção, aqui o quem tanto pode estar no título como pode estar no lead, ele é transitório, ele pode estar num ou no outro, ok? Mas usualmente o título, aí, o ideal é que responda ao o quê. Okay. O teu título tem que responder o quê. Doutor Adalberto. Sim, sim. Eu estou em casa e de quando em vez vais ver pessoas passando e um pouco de barulho. Sem problema, eu também. Deixa-me só. Vocês vão para lá. Vamos lá. Pois, então, essa é a desvantagem de estar atrás. Mesmo. Estou já a criar condições aqui no escritório. De banho, então, aqui também está a ocorrer o mesmo. Infelizmente, o sinal não chega no escritório. O sinal não chega no escritório porque não tem o cabo, é Wi-Fi. Então, se eu for ao escritório, vamos ter muita dificuldade com o sinal. Então, por isso é que me vi mesmo obrigado a estar aqui na sala. Bem, dizia eu que o título responde sempre à questão o quê? E qual é a função do título, Adalberto? A função do título é sintetizar ao máximo o essencial da notícia. O título tem a função também de, primeiro, atrair a atenção do leitor, segundo, reter a atenção, ou seja, levar o leitor para que ele possa continuar a ler ou a ouvir ou a ver o resto da notícia. Portanto, se o título tem a função de atrair, o lead vai ter a função de incentivar a ler o resto. Mas se o leitor ler o título e o lead, ele já tem 50% de noção do que se trata o facto. E esse é mesmo o objetivo. O objetivo é que o lead sintetiza o essencial da informação e a notícia atraia para que ele possa estar interessado em consumir essa informação, essa notícia. Portanto, o título tem uma importância muito, muito, muito importante. Por quê? Porque através do título, o título acaba por ser o fator-chave para a compra do jornal ou para o consumo da notícia.
é o título que vai determinar se o leitor lê, consome a notícia ou não. Por isso é necessário investir-se muito tempo no título e alguma criatividade, de modo que ela não seja apenas informativo, mas também seja criativo, retenha a atenção, chame e retenha a atenção do leitor, ok? Então, basicamente é isto do que tratamos ontem e isso acaba por ser uma recapitulação. Agora, eu disse-lhe que existe uma forma muito simples de escrever uma notícia. Se eu tivesse que reescrever essa notícia, qual seria o procedimento? Primeiro, o método o método simples de escrita de notícia, o método Finácio, consiste no seguinte: você tem que fazer um questionário. E é mesmo um questionário como se fosse uma prova, né? Como se estivesses numa prova. Eu faço aqui questionário, né? E vou colocar pergunta número 1. Na pergunta número 1, eu qual é a questão chave número 1? Quem? O que? A questão chave número 1 é sempre o que, porque e convém que acompanhem sempre esta ordem. Eu vou tirar aqui o vermelho para não fazer confusão e vou só sublinhar. Opa, isso não sai, não sei o que se passa. Vou só sublinhar as questões chaves. Ok. Então, a primeira, façam sempre nessa ordem. Primeiro temos o que. Temos o que, em primeiro lugar. Depois vem quem, o protagonista do acontecimento ou do facto. Depois o quando, queremos saber em que momento é que se deu o facto. Depois o onde, o lugar em que ocorreu. E depois queremos os detalhes, o desenvolvimento do assunto, que é o como. Ok? E, por último, temos o porquê, que é um pouco mais difícil de responder, porque, pronto, nem sempre a notícia, nem sempre o repórter tem todas as informações. Aliás, é preciso sublinhar isso, nem sempre as notícias respondem a todas as 6 questões. Às vezes o jornalista só tem as 3 ou as 4 primeiras e não tem as restantes, sobretudo porque o porquê demanda tempo, demanda mais pesquisa, mais investigação. E no mundo de hoje corrido, às vezes temos necessidade de adiantar já a informação com os dados que estão disponíveis e depois ir fazendo, depois podemos fazer seguimento do assunto, dando informações adicionais. Portanto, vamos ao questionário como forma de escrita. Eu vou fazer vou pegar o primeiro elemento-chave, que é o quê? Então, eu faço uma questão. Eu digo, o que aconteceu? O que aconteceu? É uma pergunta simples. E escrevo a resposta. Aconteceu um acidente que vitimou mortalmente o motorista de um caminhão. Estou a imaginar, Adalberto, que ainda não escrevi a notícia acima, que nós já vimos. O que eu estou a fazer? Quero começar a escrever agora. E o método Finácio diz que nós temos que começar a escrever fazendo um questionário com perguntas e respostas sobre o acontecimento. Qual foi a primeira pergunta que me fiz? Foi esta: o que aconteceu? Por que a pergunta foi o quê? Porque eu quero responder em primeiro lugar a questão-chave número 1, que é o quê? Então eu fiz uma pergunta, o que aconteceu? E tenho aqui a resposta. Depois vou fazer uma segunda resposta com o segundo elemento-chave, que é o quem. E eu pergunto, quais são as pessoas envolvidas no acidente? Tá vendo? Então, o que é que eu faço? Vou responder. No acidente, põe mesmo resposta. O acidente